Você já cansou de receber no seu consultório mães com essa queixa de privação de sono dos seus bebês? Ou você mesma é essa mãe zumbi? Você já cansou de ler sobre sono e continua tentando mudar a rotina e continua sem ter bons resultados com as noites de sono? Você já entendeu, né? Que tem que ter rotina, que ela precisa ser previsível, que tem que evitar as telas, porque as telas, o brilho da luz das telas pode perturbar o sono. Você já fez de tudo, já tentou um monte de técnicas e mesmo assim o sono do seu bebê continua ruim, ou você não consegue ajudar realmente as suas clientes? Quantas vezes você já iniciou umas mudanças e no final nada mudou, não aconteceu nada, né? Bom, eu sou psicoterapeuta e quando a minha filha nasceu eu não entendia nada, não sabia nada sobre sono, menos ainda de bebês, e nem o choro, nada sobre o choro deles. Então, assim, ela foi um bebê que não dormia de outro jeito, ela só dormia, né? Ela não dormia de jeito nenhum se não fosse aqui no meu colo. Então foi muito difícil esse período para mim e por isso eu passei a estudar e entender e cada vez mais eu fui descobrindo que as pessoas argumentam um monte de coisas para as mães, né? Elas vão dizer que, e isso eu ouvi de pessoas que me amam muito, seu bebê, ele é assim porque você dá muito colo, você mima demais. E eu fui ficando exausta, né? Então diziam, deixa chorar um pouquinho, que assim ela acostuma no berço. E o pior, gente, é que eu cheguei a tentar algumas dessas técnicas, sabe? E assim, o resultado foi que acabou as duas chorando mais ainda. Eu chorava de um lado, ela de outro. Foi um horror. Nossa, se eu me arrependo de alguma coisa, é dessas tentativas. O resultado, assim, foi que eu fiquei ainda mais desmoralizada com relação à minha filha, me sentindo super incompetente, sabe? Eu pensava que a responsabilidade do sono dela era meu e que era minha culpa ela ser desse jeito, tá? Porque eu mimava ela demais. Mas assim, aos poucos as respostas foram aparecendo, né? Eu, como sou terapeuta corporal, eu fui percebendo que os psicoterapeutas corporais já tinham algumas compreensões sobre os cuidados integrativos dessa dia de mãe e bebê, né? Então eles já pesquisavam e já tinham descobrido muita coisa para fazer assim com que isso durante décadas eles trabalham com isso. O bebê humano, né, o nosso bebê, ele tem uma série de necessidades e respostas neurobiológicas muito específicas que tem a ver com isso, com o sono, sabe? E não é só o dormir direto, mas é a qualidade do sono que a gente está interessado aqui, que a criança fique descansada, né? Então, a verdade é bem simples, sabe, gente? Quanto antes a gente age no sono familiar, melhor vai ser ao longo dos anos a qualidade e a quantidade de sono de todo mundo. Mas nesse momento, eu posso até falar para vocês pensarem no futuro e investir na saúde mental, no desenvolvimento dos bebezinhos. Mas a maioria das mães, elas só querem mesmo conseguir uma noite de sono tranquila, sem precisar estar tendo que despertar várias vezes para ir lá acudir e ajudar o seu próprio bebê. Então, assim, a minha pergunta que eu sempre fiz e continuo querendo que vocês façam também, será que existe uma resposta única para dia de mãe e bebê? Será que basta mudar comportamento, rotina, cuidar das sonecas e de estar cansado para o sono do bebê ficar melhor? Será que precisa apenas aceitar? Ou então, né, que muita gente fala, apenas aceita que o sono deles é assim, né? Então, assim, na verdade, a receita do fracasso é tentar de tudo ao mesmo tempo, né? E ainda esperar que isso traga um bom resultado. Então, assim, o que eu preciso saber para ajudar realmente mães e bebês, como lidar com soro, sono e conforto? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? E eu vou te falar, eu vou te contar como é que a gente faz. Mas antes eu quero que vocês entendam algumas coisas, tá? Nós somos seres vinculares, nós nos sintonizamos com outras pessoas e criamos vínculos desde que a gente nasce, tá? Então a gente tem todo um jogo neurobiológico, hormonal, que atua na formação desses vínculos. Então o seu bebê
Isso é muito importante. O seu bebê também quer dormir. Ele precisa dormir. O corpo dele sabe que ele precisa dormir, certo? Então, assim, porque a gente precisa reconhecer que sono é fundamental. A humanidade precisa de sono, faz parte das nossas funções, certo? E assim, bebês, eles choram, isso vocês também precisam saber, né? Esse é o terceiro ponto que eu quero ensinar para vocês. Bebês choram para comunicar alguma necessidade e reforçar esses vínculos, o apego, tá? O choro é feito para nos mover na direção da necessidade do bebê de se sentir seguro. Faz sentido para vocês? Os bebês, às vezes, só precisam se sentir seguros. É o principal, tá? Então, cuidadores precisam dar esse suporte que eles precisam nesse início também da vida, tá? Deixar chorando eles vai sobrecarregar o sistema nervoso deles e não vai melhorar a qualidade do sono. Pode ser que eles durmam, porque eles desistem de pedir ajuda, mas a qualidade do sono não vai ser a mesma, tá bom? E lá no futuro isso tem consequências. Então, se o bebê ele é deixando chorando, o descanso não vai ser igual, tá? Esse sono ele vai ser desencadeado por um choque ou trauma. E ao invés de reparar, porque sono é reparação do sistema nervoso, do nosso cérebro, ele é feito acontece no nosso cérebro e é feito para reparar, para recarregar o nosso cérebro. Então ali, esse bebê, ele não vai dormir para recarregar. Ele vai ter um sono que vai reparar o dono de ter sido deixado ali chorando no choque, no estado de choque, certo? Então, assim, o seu bebê, ele não precisa de estímulo. Não é você que vai precisar ensinar ou fazer ele dormir, certo? Dá tapinha no bumbum, como estímulo para que ele durma. A gente precisa entender que ele vai desenvolver, o que ele precisa é desenvolver outras sensações no corpo dele, memórias corporais ao longo desses primeiros anos, para que ele durma de forma boa, de qualidade, tá bom? Então aqui o que a gente precisa fazer é um processo que trabalhe esse sistema nervoso dele a favor de toda a família, dos bebês e da família toda, certo? Eu criei uma aula que vai acontecer, você clica aqui no link que você vai achar como se inscrever nessa aula, se você quiser aprofundar esse conhecimento agora.